Vamos pensar um bocadinho sobre a economia destes sistemas de agricultura. Eu não vou falar sobre o apoio zonal por uma única razão. A minha apresentação está focada na pastagem permanente e o apoio zonal não apoia áreas de pastagem permanente. Portanto, como já verão, vamos falar de uma coisa lateral, mas que nos pode ajudar a pensar também para isto. Antes de pensarmos para o futuro, acho que devemos pensar um bocadinho onde é que estamos e de onde é que viemos. E há uma publicação muito engraçada que compila as respostas dadas em 1758 pelos párocos das freguesias de todo o país, quando foram questionados acerca dos eventuais danos que o terremoto de 1755 teria feito. E havia perguntas sobre as terras, sobre as serras e sobre os rios. E havia 26 perguntas específicas sobre as terras e havia uma genérica, que era tudo o mais que houver digno de memória que não faça menção presente no interrogatório. Ou seja, era para o padre da altura dizer de sua justiça à vontade. E o padre de uma aldeia que se situa a 42 km em linha reta daqui, que é a aldeia do Espírito Santo, em Mértola, resolveu dizer isto. Eu não vou ler em português, ok? Claro. Não há coisa de memória nem luta. A última frase é que é sintomática. É assim a terra mais pobre e tudo nela misérias e necessidades. E gente toda humilde. Nós abalamos, nós partimos daqui. Houve tudo aqui. E agora estamos aqui, bem alimentados, confortavelmente instalados. Portanto, nós fizemos um caminho, não é? Um caminho pode ser aperfeiçoado, podemos corrigi-lo. E é precisamente essa a minha expectativa, é que hoje a gente possa, porque temos aqui interlocutores, embora eles digam que não mandam nada, o Bruno está ali atrás de mim. Enfim, a ideia é contribuirmos para este ajustamento, para esta afinação da estratégia que nos trouxe até aqui. Ora bem, o que é que eu proponho como é que vamos olhar? Vamos pegar num indicador económico muito básico, chamado margem bruta, e focado na análise, o meu campo de estudo, entre aspas, tem sido os 4 concelhos do sul do Baixo Alentejo, portanto, Mértola, Castro Daveiro, Almodóvar e Ourique. Pegando nisso e pegando na tentativa de criar uma exploração conceptual que não existe, mas que pode ser estatisticamente representativa das agriculturas destes 4 concelhos, perceber como é que este indicador, a margem bruta, que representa a diferença entre o valor da produção e os encargos variáveis específicos dessa produção, portanto, é aquilo que sobra no fim da produção, como é que isso varia, fazendo variar uma série de outros parâmetros. Neste caso concreto, a margem bruta, no lado da produção, inclui também algumas ajudas, não o plano zonal pelas razões que eu referi, mas algumas ajudas, que eu já descrevo mais adiante, e chamar a atenção, não inclui nem encargos fixos, nem despesas com investimento. Portanto, é um indicador calculado partindo do princípio que tudo está em velocidade de cruzeiro. Não é? E como é que vamos fazer isso? Com o auxílio de um simulador, que tem sido uma coisa que eu tenho vindo a afinar, mais por curiosidade própria, que permite perceber para cada solução potencial como é que as coisas se vão comportar em termos económicos. Não é um simulador, portanto é uma visão, é uma perspectiva muito simplificada da realidade. Não olha para os valores absolutos, mas podemos olhar para as evoluções e para as tendências. E para perceber se agirmos num determinado modo, o que é que podemos mais ou menos esperar a nível, mais uma vez, de evoluções e tendências. Os parâmetros são estes, nós na fase de debate podemos falar mais nisto. Há parâmetros zootécnicos, há parâmetros agronómicos, há parâmetros económicos. Eu posso depois descrevê-los mais adiante, mas não interessa muito, era só para vocês verem o que é que aqui está. Não sei se passei dois, passei um, passei. E, portanto, a tal exploração conceptual é uma exploração com 300 hectares. Porquê? Porque a área média das explorações com mais de 100 hectares nestes 4 concelhos é 298 hectares. Portanto, isto pretende representar de forma simplificada o que é que pode ser uma exploração média desta zona. Peço desculpa, posso usar qualquer um? Sim. Tenho que me hidratar. Eu acho que já com uma única atividade, portanto, mais uma simplificação, é a atividade que eu conheço melhor, portanto, não se admira. A atividade de produção de ovinos, as vendas que são borregos, lã e animais de refúgio,
a superfície agrícola está dividida em duas ocupações culturais só, pastagens permanentes e produção forrageira, e esta produção forrageira está limitada no simulador a 20% da área. Do ponto de vista alimentar, e há de haver aqui algumas pessoas que ficam com os cabelos em pé, mas eu só fui à matéria seca, não me preocupei nem com energia nem com proteína. Isto é uma visão simplificada da realidade, mas nada mais, não pretende representar a realidade. E considerei um indicador mais ou menos consensual. Cada animal come, em média, anualmente, 3% do seu peso vivo em termos de matéria seca. 3% do peso vivo diário, não é? E com dois níveis de produtividade da pastagem. Um é o nível médio da informação que há na bibliografia, que são 2.769 kg de matéria seca por hectare por ano. Aqui eu chamei série histórica, e chamei série histórica por isto. Isto são os dados da Estação Meteorológica do Monte do Torrejão, que foram gentilmente cedidos pelo Código. E nós vemos que, se olharmos para a zona 1 do gráfico, está tudo normal, não é? É um perfil típico desta zona. Chove no inverno, chove na primavera, não chove no verão, não chove no outono, e chove no outono outra vez. Mas quando olhamos, por acaso os números estão trocados, olhamos primeiro para esta área e vemos que aquilo é uma série de 17 anos, não é longa do ponto de vista climático, mas dá para perceber que nos 17 anos só 5 subiram acima de uma média que é extremamente baixa. A média destes 17 anos é 357 milímetros. E, portanto, nós andamos com isto. E depois, quando vamos à evolução dentro dos meses, eu pus ali 3 meses que são mais ou menos vitais nestes ciclos produtivos. O primeiro é o mês da outonada, ou temos ou não temos, não é? Tem todos com tendência depressiva. Outubro com tendência depressiva, provavelmente temos cada vez menos erva no outono. Janeiro está ali por uma razão, é que é o mês em que quem tem reservas de água superficial é o mês em que normalmente as reservas recarregam, e abril é o mês da oportunidade de produzir, o excesso para conservar. Tudo com tendência crescente e a partir de valores muito importantes. Chamei série histórica porque é de facto, está para trás e não sabemos o que é que está para a frente. Isto é outra série de 80 anos da estação de Valde Formoso, na margem esquerda do Guadiana, não muito longe daqui. Portanto, em 80 anos perdemos 2,7 milímetros por ano, em média, com a desvantagem de cada vez menos dias de chuva. Portanto, menos água distribuída por episódios cada vez mais intensos. Depois nos levanta um desafio duplo para conseguir reter aquela água toda no solo. Portanto, idealizei outra série chamada Situação Atual de Cenário, a que chamei Situação Atual, e onde fui apanhar o valor mínimo dessa bibliografia. Portanto, passamos dos 2.769 para 2.076. E, portanto, vamos fazer cenários para estes dois níveis de produtividade da pastagem e ver como é que as coisas se comportam. Do ponto de vista das ajudas, consideramos o ARB, o pagamento associado aos pequenos ruminantes, e uma medida agroambiental cuja cumprimento é relativamente pacífico, que é uma lei da pastagem permanente. Duas atividades, como já disse, a pastagem, duas atividades, portanto, baseadas em duas contas de cultura. A da pastagem, os aspectos principais é que compreende uma calagem e uma adequação fosfatada a cada 4 anos, e a forragem tem duas questões. Uma alternativa sequeiro-regadio, nós podemos dar ao simulador a hipótese de ir para regadio ou de ficar em sequeiro. Está limitada a 20% da exploração. E o racional é este. Primeiro, a exploração gasta toda a matéria seca da pastagem. Quando acaba de gastar o último quilo de matéria seca da pastagem, começa a gastar forragem, e quando acaba a forragem, começa a gastar alimento concentrado. Pronto. Volto a dizer, como disclaimer, é uma representação simplificada que só nos permitirá observar tendências e evoluções. Ora bem, agora vamos lá ver o que é que isto dá. O primeiro cenário é, e se nós, em vez de estarmos só em sequeiro, dessemos às explorações a possibilidade de produzirem forragem em regadio? E agora explico só aqui mais detalhadamente este primeiro slide, depois os outros repetem todos da mesma forma. Aqui temos receitas e despesas, a evolução das receitas e das despesas, e deste lado é que temos o indicador que interessa, a margem bruta sem ajudas e a margem bruta com ajudas. Portanto, na verdade, o que vai ao bolso do agricultor é isto, a parte de cima. Mas esta interessa-nos para percebermos o que é que se está a passar ao nível da racionalidade económica da coisa. Não é? Portanto, vemos que na série histórica, ou seja, com a produtividade ainda alta, estes valores também se vão repetindo ao longo da apresentação. O peso vivo das fêmeas 65 kg, dos machos 85 kg, uma produtividade numérica de 0,9.
E considerei também uma fração não utilizada da pastagem de 18%, por pisoteio, por conspurcação com fezes e urina ou por rejeição dos animais que não gostam daquilo. Não é? E, portanto, aqui partimos de um nível inicial. Isto aqui são densidades pecuárias, mas eu traduzo aquilo, são 300 ovelhas fêmeas, com tudo o resto que está associado a uma ovelha fêmea numa exploração. Tem uma percentagem de um carneiro, uma percentagem de uma malata e uma percentagem de uma lata. O que é que vemos? Vemos que a curva da receita sobe, mas a curva das despesas sobe e depois de repente, e esse de repente é que assume um comportamento convergente para a receita. E o de repente é o nível máximo da margem bruta, que neste caso concreto é obtida com aproximadamente 700 ovelhas. E porquê é que dali para baixo começa a crescer? Porque entramos nas unidades, nas quilos de matéria seca mais caros. Portanto, o quilo de matéria seca mais barato que uma exploração tem é o produzido na pastagem. A partir do momento em que começa a produzir forragem e começa a utilizar essa forragem, a receita continua a aumentar, mas a margem bruta contrai-se. E, portanto, a pessoa faz mais dinheiro, mas ganha menos dinheiro. Não é? E isto é importante que nós comecemos a tentar incutir na cabeça dos agricultores, porque, de facto, muitas vezes a maximização do rendimento da receita bruta não significa a maximização da receita líquida. E depois há outra questão, que é, sem ajudas, a margem bruta é muito mais modesta e a partir de um determinado momento passa mesmo a ser negativa. Se nós permitirmos que esta exploração regue, há uma coisa engraçada, que acho, enfim, pode ser um bocadinho ir de encontro àquilo que as pessoas esperavam, é que o nível máximo da margem bruta não mexe. Mantém-se precisamente no mesmo nível de encabeçamento e no mesmo nível monetário. E isto aqui nota-se, fazendo a transição entre os gráficos, nota-se, portanto, o que mexe é o ramo da curva depois do máximo. E o que é que o regadio faz? O regadio permite atenuar a descida e permite, sem ajudas, num cenário sem ajudas, que a margem bruta assuma valores negativos mais tarde. E, portanto, aqui a margem bruta máxima continua a ser com 700 ovelhas, mas a margem bruta negativa só acontece a partir das 950. E já vamos perceber porque é que isto é, porque é que eu acho que isto é importante. Com a situação agravada, as coisas acontecem mais cedo, portanto o máximo atinge-se mais cedo e num valor mais baixo. O padrão é precisamente o mesmo, o perfil de evolução é precisamente o mesmo, mas vejam que a evolução da despesa aumenta muitíssimo mais rapidamente do que no cenário mais favorável. E com o regadio acontece precisamente o mesmo, portanto o máximo mantém-se quer em nível de número de animais, quer em nível de receita, mas é atenuada a descida. Qual é o problema de trabalhar com margens brutas negativas? Aparentemente não há, porque o agricultor continua a ter dinheiro. Aqui ainda tem dinheiro, aqui ainda tem dinheiro no bolso. E vamos lá um bocadinho agora fazer outra simplificação. Uma atividade qualquer que ela seja, com margem bruta negativa, tem este padrão. Temos as despesas a vermelho e as vendas não cobrem as despesas. E por isso é que nós estamos a perder dinheiro. Não é? Mas depois, no quadro da PAC, vem uma coisa chamada ajudas e viabiliza aquela exploração. Não é? Até aqui aparentemente nada de novo. Só que, do ponto de vista da teoria económica, aquele quadradinho amarelo é considerado destruído. São recursos afetados a uma ineficiência. E, portanto, do ponto de vista da economia do Estado, se saímos da nossa pele de agricultores e nos pusermos na pele do Estado, receptor de impostos, e ter que afetar essa massa financeira a destinos que a remunerem, aquele quadradinho amarelo é dinheiro destruído. Pondo a coisa em termos simplistas, mas é assim. Aliás, não é por acaso que passámos, em 2005, do quadro das ajudas ligadas para as ajudas desligadas para o RTU. O objetivo era precisamente contrariar isto. Era evitar que os agricultores voluntariamente entrassem em atividades que tivessem este perfil de receitas e despesas. Enfim, vamos andando. E agora, tirando da cabeça do regadio e vendo, nós conseguimos também interferir sobre a produtividade da pastagem. E,
Portanto, vamos lá. Eu aqui tive alguma ajuda do Manuel Patanita e do David Maçãs, a qual agradeço, pelo menos não estou a culpar pelas disparates que eu vou dizer, mas pelo menos ajudaram a pôr isto em níveis mais consonantes com a realidade. Esta tem uma evolução um bocadinho mais trabalhada. Portanto, os níveis de produtividade mantêm-se, a mesma série histórica, a mesma coisa aqui, só que considerei, se conseguíssemos ir aumentando a golpes de 5% a produtividade da nossa pastagem e, paralelamente, aumentar também a blocos de 5% a fração não utilizada. Porque isto é altamente questionável o que eu vou dizer, mas é na perspectiva de que uma pastagem com uma produtividade aumentada pode depender de um solo mais bem aprovisionado de matéria orgânica e que esse maior aprovisionamento de matéria orgânica pode ser conseguido, ou pelo menos promovido, através da maior fração de resíduo deixada à superfície do solo. O que vemos aqui, e aqui neste quadro não há produção de forragem, portanto, aqui o número de animais para quando acabou a pastagem. Porque já percebemos, no quadro anterior, aquelas evoluções anteriores, que a margem bruta máxima atinge-se no limite da utilização da pastagem. O que vemos aqui é que, isto é mais uma vez, volto a dizer, é um cenário. Se formos aumentando, à medida que vamos aumentando a produtividade da pastagem, a nossa margem bruta tende a aumentar. Tende a aumentar com ajudas, mas tende a aumentar sem ajudas, sendo que o valor do delta, sem ajudas, por parte de um valor muito mais baixo, é mais volumoso, né? São 69%. E há outra questão que acontece, também não é, se pensarmos bem, também não é inesperada. É que a dependência dos apoios públicos diminui. À medida que vamos ficando mais produtivos, aqui reduzimos 5 pontos percentuais aproximadamente a nossa dependência das ajudas. E não é... este aumento da produtividade não precisa cair do céu aos trambolhões. A margem bruta não inclui os custos com amortizações nem com investimentos. Portanto, pensando que nós conseguimos, seja lá por que maneira for, aumentar a nossa produtividade da pastagem, o que esperamos que possa acontecer é aquilo. É assim no cenário histórico e é assim no cenário atual, embora mais modesto, embora também o chute que dá para cima na margem bruta sem ajudas é mais significativo e a descida da dependência das ajudas também é um bocadinho, nada mais significativo, mais representativo. E agora, se em vez de irmos às variedades agronómicas, vamos lá explorar agora a nossa veia zootécnica. Se conseguíssemos aumentar a produtividade numérica do rebanho. Portanto, aquilo parte do princípio, as simulações anteriores, que a produtividade numérica tem um valor até bastante modesto, 0,9. É modesto. Não é? E vamos imaginar que vamos conseguindo aumentar este indicador 2% de cada vez até um máximo de 20%. Ou seja, passarmos, para traduzir por números, passarmos de 0,9 produtividade numérica para 1,08. Que também não é um valor espetacular. Não é? O que é que acontece também? Acontece o esperado. Portanto, os animais são mais produtivos e nós vamos ter, e agora vou-vos dar a minha opinião de gestor de uma exploração de ovinos, são níveis de aumento de produtividade numérica que são compatíveis com, praticamente, eu pus aqui uma linha da despesa horizontal, não há aumento da despesa. A mim, pessoalmente, parece-me que conseguimos incrementos nesta ordem apenas com a alteração de gestão. Gestão reprodutiva dos animais. Acontece o esperado, a margem bruta aumenta com e sem ajudas e a dependência dos apoios diminui do ponto de vista do robustecimento da economia das explorações também. A mesma situação para o cenário agravado, ainda com o mesmo perfil. Portanto, a margem bruta sem ajudas tem um acréscimo mais exuberante. E agora esta é mais suspeita, porque eu sou criador de uma raça de pequeno formato. E isto parte, as simulações anteriores partem todas de ovelhas com 65 kg. Então o que é que aconteceria se nós fôssemos variando o peso vivo dos animais para baixo até aos 45 kg, sendo certo que os borregos também valeriam menos dinheiro, não é? E portanto, considerarmos que o borrego de uma ovelha com 45 kg valia menos de 10 euros do que o borrego de uma ovelha com 65 kg. Isto é muito duvidoso, quanto a mim é exagerado, mas pronto,
enfim, como forma de olharmos para o problema serve. As coisas acontecem também, portanto, a variação é positiva, é menos exuberante a nível da margem bruta sem ajudas do que nos outros quadros, mas é mais exuberante a nível da margem bruta com ajudas, embora o valor seja pequeno, porque ovelhas mais pequenas são menos ovelhas por unidade, são mais ovelhas por exploração, ou seja, mais ajudas. Não é? Num quadro e no outro, os perfis são mais ou menos idênticos e positivos. E, portanto, reparem aqui que em todos estes cenários nunca vamos à margem bruta negativa. Estamos sempre a trabalhar num cenário de evolução positiva. Largamente positiva. Pronto, agora, acabada a fase teórica, vamos tentar ler alguma coisa disto. Portanto, em todos os cenários que aqui se exploraram, o máximo da margem bruta é alcançado quando se atinge a utilização integral da pastagem. O ideal seria que as explorações não tivessem produzido forragem, conseguissem ajustar a necessidade dos seus efetivos à produção pratense. A possibilidade do regadio, que é uma das coisas, é uma das bandeiras de esperança dos agricultores destas zonas, e eu continuo a achar que devemos trabalhar para isso, mas devemos ter atenção que não nos vai permitir aumentar rendimento, atenua a contração da margem bruta, mas sem mexer no máximo desse valor, desse indicador, mas, e o terceiro ponto é o mais significativo, quanto a mim, melhora muito a autonomia forrageira das explorações e principalmente assegura uma previsibilidade e uma constância que podem ser completamente decisivas na continuação destas explorações a trabalhar aqui neste território. E, por isso mesmo, permite reduzir a exposição à volatilidade dos mercados, nomeadamente aos mercados dos alimentos para animais. Quem está aqui, que tem experiência disso e se lembra do que é que aconteceu há 3 anos, quando começou a haver tensão na Europa do Leste, em que o preço dos alimentos quase duplicou. Não é? Portanto, explorações muito dependentes da alimentação exógena ficaram muito atrapalhadas. E, portanto, sendo um processo de intensificação que o é através do uso maioritário de recursos endógenos. Portanto, a pessoa usa a sua terra, os seus animais, e, portanto, parece-me que sem procurar muitos dados, podemos considerar que a introdução do regadio de forma contida nestas áreas é um processo de intensificação sustentável. Muito bem. A outra leitura que eu faria é que a nossa melhor ferramenta é o ajustamento da carga animal. Portanto, quanto mais nós formos capazes de fazer caber as necessidades do nosso efetivo na disponibilidade da nossa pastagem, mais robustos somos. Em pastagens bem produtivas, ou muito produtivas, e em pastagens em mais dificuldades também. Embora tenhamos interesse, obviamente, em aumentar a produtividade da pastagem. E por último, e isto não é nenhum recado, Bruno, as políticas indutoras de intensificação têm um grande potencial de aumentar o risco de insustentabilidade. Quer na utilização de recursos públicos, lembram-se daquela quadradinha amarela, mas também na utilização dos outros recursos, nomeadamente do solo. E eu perdia só mais um bocadinho, não sei como é que eu tenho feito a tua... Não, 40. Essa deu-me 40. Ok, então aliás, estou a acabar. E eu perdi só um bocadinho de tempo aqui para... Isto mais uma vez, é uma opinião, é rebatível, é discutível, mas é a minha, e eu vou dar. Qual é o problema das ajudas que induzem a intensificação? Isto, no mundo ideal, temos uma linha da oferta, não é uma curva, é uma linha da oferta, com um comportamento normal, em que para preço baixo os produtores produzem pouco, e para preço alto os produtores querem produzir muito. E depois temos uma curva da procura com um comportamento inverso. E depois o preço forma-se, no mercado equilibrado, o preço forma-se ali. Portanto, neste quadro, quem é que produz? Quem são as pessoas que podem produzir, que conseguem produzir? Todas aquelas cujo custo de produção é inferior ao preço. Ou seja, aquelas que quando vão ao mercado, o que recebem paga tudo aquilo que eles gastaram no processo produtivo. Quando nós temos uma ajuda ligada, essa ajuda é apercebida pelo decisor como um toquezinho para cima no preço. Se o meu borrego valer 80 euros
mas eu, agricultor, souber que vou receber 21 euros no fim do ano por a ovelha mãe desse borrego, na minha cabeça, nas minhas contas, o borrego não vale 80 euros, vale 101 euros. E, portanto, o meu preço passa a ser aquele, o preço do apoio associado. O preço do apoio associado intercepta a linha da oferta, a curva da oferta, noutro ponto, e gera um excedente. Isto aqui até podia ser interpretado bem. Olha que bom, estamos a produzir mais comida. Estamos a ver de onde é que vem este excedente. Quem é que vai produzir este excedente? E quem vai produzir este excedente, das duas uma. Ou são produtores que já estavam nesta zona da linha e já eram competitivos e conseguiam produzir para o mercado, mas que agora são induzidos a ir além daquilo que o mercado remunera naturalmente e passam para outra zona da curva da oferta, em que já estão a aplicar ineficientemente os recursos, porque eles não produziam antes por alguma razão. É porque o dinheiro que aplicavam dali para a frente já não pagavam. Ou então, também é pior, são pessoas que estavam fora do jogo, porque o solo não dava, o relevo não dava, a pastagem não dava, e que de repente ficam em jogo. E isto, do ponto de vista territorial, social, pode ser interessante, mas ao eles serem obrigados a ter é interessante a manutenção da atividade, mas eles estão a ser obrigados a manter uma determinada atividade. Eles não podem fazer aquilo em que são bons a fazer. Eles têm que fazer ovelhas. Se fizerem cânhamo, já não dá. E o que é que lhes acontece a essas pessoas, a esses produtores, a esses decisores económicos? Ou saem do seu campo de aptidão e vão afetar recursos de forma ineficaz, ou cedem aquilo que o meio onde trabalham pode aguentar. E o grande problema é este. Isto é uma ferramenta online, de borla, oficial, para monitorizar, para que o cidadão europeu consiga monitorizar o estado de degradação dos solos. Isto é Aqui está a castra verde, aqui está o estrela e aqui está a merda. O verde é bom ou é a falta de dados. Tem duas coisas. E os tons pardacentos dá para ir, aconselho-vos a irem aqui, dá para ir pixel a pixel, picar um pixel e perceber quantos processos de degradação simultâneos estão a acontecer e identificam-os. Muitas destas zonas têm uma omissão de informação naquilo que é chamado ali o tillage erosion, ou seja, a erosão por excesso de mobilização. Portanto, eu diria que se houvesse informação, aquele quadro estava muito mais castanho. Pelo menos no conceito de Merkel estava seguramente mais castanho. E, portanto, obviamente não há uma relação causa e efeito direta entre uma ajuda ligada e este estado dos solos. Reparem, a nível europeu, a JRC estima que 62% dos solos estejam degradados. São quase 2/3. Portanto, não podemos ignorar esta questão. E as ajudas que induzem a intensificação têm uma quarta parte da responsabilidade neste caso. Portanto, voltando agora ao que estava quando fizemos esta diversão, quanto a mim é a parte também mais, enfim, aquela que mexe de alguma esperança, é que existe, apesar de tudo, ainda temos muito potencial para melhorar, através da racionalização, para melhorar os sistemas que temos a produzir em sequeiro. Temos que aplicar mais agronomia, mais zootecnia, mais saúde animal e humana também, de vez em quando. Portanto, e acabava com este slide, temos que ter uma abordagem baseada em 3 pilares, em que eu acho que o principal, apesar de tudo, é o conhecimento. Muitas destas críticas que eu fiz à política agrícola, a correção desses aspectos não custa mais dinheiro. É uma questão de reorientação de políticas. E, obviamente, é o elefante na sala, é o último pilar, mas não tira importância, é a água. Nós não podemos passar ao lado da questão da água quando estamos a pensar no futuro dos sistemas de agricultura destes territórios. Portanto, não há uma solução simples para um problema que é complexo. Cada um daqueles pilares tem inúmeros ramos, inúmeros problemas lá dentro, mas, enfim, estamos aqui para tentar resolver, acho eu. E, portanto, muito obrigado. Era o que tinha. Muito obrigado, João. Uma interessantíssima apresentação.